Muito obrigada a todos. Em nome do IPS, agradeço a vossa presença e agradeço especialmente às duas oradoras, à professora Teresa Costa e à doutora Filipa Pereira, por terem aceito o convite de participar nesta mesa redonda. É a primeira vez que o IPS está a participar na Semana Internacional do Acesso Aberto, que é uma iniciativa com muito mérito, cujo principal objetivo é disseminar o acesso aberto ao conhecimento por todos. Queria agradecer muito especialmente às bibliotecas do IPS, quem teve a iniciativa que esteve a organizar o evento, e também à Unidade de Apoio à Investigação e Empreendedorismo, que também esteve na organização. Para vos dar as boas-vindas, eu passava a palavra, e para apresentar as duas oradoras, eu passaria a palavra ao presidente do IPS, ao professor Dr. Pedro Dominguinhos. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos, cumprimentar-vos e naturalmente agradecer às nossas oradoras que partilharão connosco este desafio e sobretudo eu chamar-lhe um desígnio que hoje em dia nós temos, quer no âmbito da produção de conhecimento, mas sobretudo naquilo que é a sua disseminação e a sua disponibilização perante não apenas a comunidade científica, porque como é óbvio são um público-alvo fundamental e prioritário, mas também perante os cidadãos. E não irei aprofundar muito esta questão para as instituições do ponto de vista nem da regulação do mercado, que é a publicação e aquilo que é hoje em dia uma indústria ligada à produção de conhecimento e ao acesso a esse mesmo conhecimento, mas sobretudo enfatizar algo que em Portugal tem vindo, diria, a ser desenvolvido há algum tempo, e permitam-me aqui uma referência muito particular à anterior Secretária de Estado, a professora Fernanda Rolo, que teve aqui um papel também extremamente relevante e que desde muito cedo teve aqui uma preocupação com esta questão da ciência aberta e da ciência cidadã, e que é essencial na construção da inclusão e na disseminação da ciência. E sobretudo naquilo que tem sido uma aposta muito clara, quer ao nível da investigação em Portugal, mas também ao nível da União Europeia, de que é disponibilizar não apenas para efeitos de investigação e de triangulação de investigação e das boas práticas no acesso aos dados, mas também de possibilitar que um conjunto de públicos distintos possam aceder ao conhecimento e à ciência que é produzida e co-construir a partir dessa mesma ciência. E, portanto, quer ao nível dos projetos de investigação que hoje em dia estão em curso e nos quais os investigadores naturalmente assumem compromissos, bem como as próprias instituições, bem como a questão dos repositórios existentes hoje em dia, o CAP, ainda há pouco tempo tivemos uma conferência nacional que enfatizou muito bem esse aspecto, é fundamental nós termos a noção de que eu diria, já não é uma moda, é claramente uma tendência e é o status quo que nós temos nas nossas instituições, quer de ensino superior, quer científicas, quer de investigação. E isso significa, e também aqui enfatizo a participação quer das bibliotecas, quer das unidades de apoio à investigação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento, de quase não sei se a palavra é mais adequada, mas é aquela que me ocorre neste momento, de uma certa evangelização que tem que existir perante um conjunto de investigadores, mas também de estudantes, desta preocupação, o que significa que o acesso aberto acresce-nos um conjunto de responsabilidades adicionais. Porque quer queiramos, quer não, aquilo que é a qualidade da investigação, aquilo que é o cumprimento de um conjunto de regras deontológicas e éticas, aquilo que é a capacidade de produzir informação em formatos editáveis e que possam ser, como é óbvio, acessíveis a um conjunto de parceiros, é essencial. E, portanto, também aqui esta capacitação desde os estudantes nos primeiros anos até aqueles que produzem as dissertações ou as suas teses é essencial. E, como é óbvio, no âmbito do Instituto, os centros de investigação e as unidades de apoio desempenham aqui um papel essencial. Permitam-me a expressão, também temos que construir uma literacia de Open Science. E Open Science não significa, pronto, eu quero aceder gratuitamente aos dados. Não é isso Open Science. Portanto, é bom que nós tenhamos esta noção, porque quem produz ciência e quem a dissemina tem obrigações também adicionais
de garantir os mais elevados padrões de exigência e de qualidade. E, portanto, é com, eu diria, de bom grado que nós acolhemos esta primeira iniciativa e que queremos, como é óbvio, disseminar através dos centros de investigação e das bibliotecas e da UAID esta informação e, sobretudo, criar aqui um apoio adicional em novas áreas que, ao nível da produção de investigação, é relevante. E já agora dar-vos nota, nós estamos num relatório de follow-up e temos vindo a recolher os dados. Tem sido muito gratificante perceber a evolução também da investigação que nós estamos a fazer, que estamos a produzir. A publicação, sobretudo nos quartis 1 e 2, tem crescido de uma forma significativa. Quero também o apoio que o Instituto dá às publicações através do RADRI e que temos que rever, porque hoje em dia também o Open Science não é gratuita, como se diz, porque nós temos, e os autores têm que pagar para produzir também em revistas de Open Access, e o Open Science é muito mais do que isso, tem uma opção de cidadã, e permitam-me só terminar, no âmbito da nossa participação na Universidade Europeia, na EUDRES, a questão da ciência cidadã assume aqui um papel essencial, e portanto é fundamental criar uma comunidade científica com os seus parceiros que incorpore, que endogeneize aquilo que são os valores, os princípios fundamentais da Open Science, no sentido de construir uma sociedade mais coesa, naturalmente mais literada do ponto de vista científico e de conhecimento, e também que promova essa sua maior inclusão. E, portanto, é com grande satisfação que consigo estar presente. Os dados verdadeiramente não foram abaixo. Às vezes a contratação pública tem esse problema, nós queremos mais dados, mas não conseguimos, mas pronto, felizmente foi possível. Portanto, desejar a todas e a todos esta horinha de partilha, que é fundamental para nós podermos ficar todos mais capacitados e mais qualificados nestas áreas. Muito obrigado. Portanto, passava a palavra de imediato às nossas oradoras, quer da FCCN, quer também do Politécnico, para poderem naturalmente fazer as suas intervenções. Obrigado. Passo a palavra então à professora Rita Ponce. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos por esta oportunidade também para moderar esta sessão deste tema que é tão atual e que nos interessa a todos, não é? Bem, boa tarde ao professor Dr. Pedro Dominguinhos, à professora doutora Susana Pissarra, à professora doutora Teresa Costa e à doutora Filipa Pereira e a todas e todos os participantes nesta mesa redonda. Eu estive ainda agora a olhar para as últimas definições sobre a questão do que é isto da ciência aberta, porque nós estamos em plena Semana Internacional do Acesso Aberto, não é? Mas a ciência aberta ainda é muito mais do que isto, como estava agora nos apresentou o professor Pedro Dominguinhos, é muito mais do que isto, e isto obriga-nos também a pensar de outra maneira, ou se calhar de uma forma um bocadinho diferente. Portanto, eu agradeço muito, e é uma prioridade da Comissão Europeia, portanto, ainda nos obriga ainda a pensar ainda mais sobre a importância disto e da formação das novas gerações. Eu agradeço às convidadas pela participação por nos virem falar sobre isto. Eu acho que vamos sair de todas daqui muito mais ricos e depois de falarmos nesta horinha sobre este tema. E principalmente eu penso que é muito importante falarmos sobre isto, porque o tema é muito atual, está em cima da mesa, ouvimos muito falar sobre isto, mas acho que ainda há algum desconhecimento e que não só não vemos a potencialidade e a maravilha que é a ciência aberta, como alguns receios, o desconhecimento também cria alguns receios, portanto eu acho que vai ser muito útil para todos e vamos sair daqui todos mais ricos. Eu vou começar por falar, isto está organizado, cada uma das duas convidadas fará a sua apresentação seguida de um período de perguntas e depois teremos algumas perguntas no gerais no fim. Eu começo por apresentar a primeira oradora convidada, a professora doutora Teresa Costa, que é chefe da divisão da Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. É professora auxiliar convidada no mestrado em Ciências de Documentação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem uma formação muito vasta neste campo, é doutora em Ciências da Documentação e Informação pela Universidade de Évora, é mestre em Ciências da Documentação e Informação pela Universidade de Lisboa e é também licenciada em História pela Universidade de Lisboa. É investigadora
do Centro Interdisciplinar de Histórias, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora e também do Centro de Estudo Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E tem desenvolvido investigação na área da ciência da informação, com destaque para a comunicação científica, bibliometria e estudos do utilizador. A professora doutora Teresa Costa vem-nos falar sobre a ciência aberta e a divulgação científica, que é algo que muitas vezes o investigador não pensa nesta parte da transparência, como é que a ciência aberta está também a contribuir para a divulgação científica, que é um termo que nos é caro a todos que estamos aqui presentes. Portanto, passo já a palavra à professora doutora Teresa Costa. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu começo, antes de mais, por agradecer o convite que me foi endereçado, cumprimentar o Sr. Presidente, o professor Pedro Dominguinhos, e os meus colegas aí das bibliotecas do Instituto Politécnico de Setúbal. É um gosto poder estar presente nesta sessão. Como a professora Rita Ponce mencionou, de facto, estamos na Semana do Acesso Aberto, há inúmeras comunicações e eventos durante toda esta semana, e, portanto, apraz muito ver que o Politécnico de Setúbal também se juntou a estas comemorações e teve a gentileza de me convidar. Eu tenho uma apresentação que eu penso que poderei partilhar, eu ainda não experimentei, vou ver se consigo, sim senhora. Portanto, penso que já poderão visualizá-la. E, de facto, quando o Dr. Oscar Martins me fez este convite, nós fomos colegas na faculdade, nas Ciências da Informação, numa pós-graduação que fizemos. Lançou-me então este desafio de falar aqui sobre a ciência aberta e sobre a divulgação científica. De facto, quer o Sr. Presidente, quer a professora Rita Ponce ainda agora mencionou que a ciência aberta é muito mais do que o acesso aberto, não é? Portanto, nós, de há alguns anos para cá, sobretudo com o surgimento do RECAP, o conceito de acesso aberto tornou-se cada vez mais evidente e é algo que nós não podemos ignorar, mas nos últimos tempos começou-se também a falar de algo mais amplo, que é este conceito de ciência aberta, mas a minha apresentação faz um bocadinho histórico, não é? Também às vezes para nós podermos contrapor como é que chegámos aqui e o que é que este momento nos permite fazer para que possamos alterar algumas situações que ainda fazem parte desta ciência tão tradicional, que na teoria parece que apoia e incentiva quer o acesso aberto, quer a ciência aberta, só que depois parece que há aqui alguns hábitos ainda muito enraizados do que é fazer ciência que por vezes nos impedem de a pôr em prática. Ficou aqui algumas dicas e aqui um apanhado sobre como é que chegámos a este momento que vivemos no presente. Eu gostava há um momento para perguntas e comentários no final, portanto, depois no final eu poderei responder a qualquer esclarecimento que queiram colocar durante a sessão. Ora, numa primeira parte falar aqui um bocadinho sobre a questão da institucionalização da ciência e a criação das revistas científicas, porque até há bem pouco tempo, quando se falava de ciência, falava-se sobretudo em produção científica e maioritariamente em artigos, não é? Os artigos eram tidos e são ainda considerados os veículos da ciência. Só que quando nós agora falamos em ciência aberta, falamos em muito mais. Portanto, vou dando aqui algumas dicas, algumas provocações para que depois no final, na parte da discussão, possamos falar um bocadinho sobre isto. Portanto, aqui recuando bastante no tempo, não é? Até ao século XVII, a atividade científica era financiada e apoiada em larga medida por mecenato, fosse ele privado ou fosse da Igreja, e apesar de existir já a comunicação e divulgação entre os indivíduos que realizavam investigação, esta era sobretudo feita através de viagens e contactos pessoais, sobretudo sobre a via da correspondência, porque havia aqui um predomínio muito do secretismo, portanto, exatamente o oposto que hoje aqui nos faz falar, não é? Portanto, nós hoje estamos a falar em ciência aberta e há alguns séculos atrás quem fazia ciência fazia uso deste secretismo e desta cultura do secretismo. No entanto, a partir da segunda metade do século XVII, este ambiente da cultura vai alterar-se profundamente. Por um lado, ocorre uma série de descobertas e há um avanço científico que vão despertar o interesse por parte dos governos e dos Estados pela ciência.
que vão passar a disponibilizar-se para financiar as atividades de investigação. Começam a reconhecer os benefícios económicos e sociais do progresso científico e tal foi acompanhado então pelo crescente financiamento público à atividade científica e académica, sobretudo a partir do século XIX. E, por outro lado, as universidades vão deixar de ser apenas umas aspas, instituições de ensino e vão também transformar-se naquilo que nós hoje também conhecemos, que são instituições também de investigação, passando a depender cada vez mais, pelo menos no caso da Europa, de financiamento público. E esta é uma situação que decorre desta altura, mas que nós hoje, em pleno século XXI, ainda vivenciamos. Procedendo aqui aos desenvolvimentos anteriormente referidos e contribuindo para o ambiente que os tornou possíveis, destaca-se aqui um momento também muito importante a nível da comunicação e da divulgação em ciência, que é o estabelecimento das academias e das sociedades científicas e a criação das primeiras revistas científicas em pleno século XVII. Portanto, aqui o Jornal des Savants foi oficialmente a primeira revista académica, era uma revista académica, científica e literária, data de janeiro de 1665, e era um boletim que se anunciava dar a conhecer o que de novo acontecia na República das Letras. Pouco depois, ainda mesmo nesse ano, em março, surge o primeiro livro do Philosophical Transactions of the Royal Society e esta segunda revista vai estabelecer as principais funções que ainda hoje as revistas científicas possuem. Portanto, houve aqui uma evolução grande, vários séculos passaram, no entanto, as funções primordiais das revistas mantêm-se desde o século XVII. Estas revistas contribuíram para a afirmação da dimensão internacional, os procedimentos de controle da qualidade e revisão por pares e os ideais da objetividade que são tão característicos do que é fazer ciência. A mudança da cultura científica proporcionada pelo surgimento destas revistas académicas incluiu também a progressiva substituição daquele tal secretismo que há pouco eu falava e que contribuía para o atraso da publicação, pela publicação e divulgação de resultados tão rapidamente quanto possível, e este é um processo que decorreu ao longo de várias décadas. Passando agora aqui um bocadinho sobre esta questão e introduzindo aqui um conceito novo, que é o conceito de avaliação académica, não é? Que é algo que também está a mudar, quando falamos em ciência aberta e a ciência aberta, há aqui algo que também está a mudar a nível da avaliação académica, e de facto, apesar das primeiras revistas, das primeiras publicações terem surgido no século XVII, até meados do século XX, a publicação académica permaneceu muito fiel e muito estável relativamente ao seu objetivo original, inicial, que era, sobretudo, disseminar e partilhar os resultados da investigação académica e científica, mas, sobretudo, de uma forma não lucrativa, não é? A publicação de revistas e a maioria dos livros académicos era realizada por sociedades científicas ou editoras universitárias que suportavam e subsidiavam os custos da circulação do conhecimento da comunidade académica. Porém, esta situação modificou-se grandemente a partir da Segunda Guerra Mundial e a publicação académica transformou-se numa indústria altamente lucrativa. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando eu morrer e se tiver a sorte de cá voltar, adoraria ser editora, porque é um negócio da China, de facto, não é? Como o senhor professor há pouco mencionou aquela questão dos APCs, e se nós até há bem pouco tempo tínhamos que pagar para aceder à informação, agora não só continuamos a pagar para aceder à informação, como acresce pagar para publicar. Portanto, os editores são, de facto, é fantástico, é um negócio da China, realmente. Portanto, o crescimento da atividade científica, a expansão das universidades e o elevado financiamento dos Estados, particularmente nos Estados Unidos e no Reino Unido e alguns países europeus, à investigação, vão criar as condições para uma mudança profunda e que vão transformar esta indústria numa indústria altamente lucrativa. Porém, além desta mudança, transformando este mercado num mercado altamente lucrativo para os editores, há também aqui uma mudança grande ao nível da cultura académica e da sua avaliação, que passou também a sofrer uma parte de necessidade de recompensa, de reconhecimento
e de distinguir a produção que se fazia de outras, não é? E, portanto, se desde o início do século XX a publicação foi ocupando um lugar cada vez mais importante na cultura e prática dos investigadores universitários e na avaliação do seu desempenho, foi sobretudo a partir dos anos 80 que se produziu uma significativa alteração nestes domínios. Portanto, a crescente exigência de responsabilização e de prestação de contas por parte dos governos e das entidades financiadoras, tal como ainda hoje acontece, relativamente às instituições que financiam, e deste relativamente ao seu pessoal docente, isto por um lado, e por outro lado, o surgimento das primeiras ferramentas bibliométricas, às quais nós ainda hoje recorremos, quer seja a Web of Science ou o Journal Citation Reports com o fator de impacto, não é? Tiveram como consequência uma cultura académica muito focada na publicação e nas suas métricas. Ainda há pouco o Sr. Professor Pedro Minhos referia a publicação em revistas do primeiro e segundo quartis, peço desculpa. Portanto, nós ainda hoje continua a ser fundamental na avaliação dos docentes e dos investigadores a publicação nestas revistas com qualidade. Portanto, apesar do advento da internet e da web, com inúmeras potencialidades em termos da inovação e para a rápida divulgação da informação científica e do crescimento do acesso aberto à literatura científica nas últimas décadas, a verdade é que a publicação académica não se transformou significativamente. À parte da mudança do suporte do impresso para o digital, a coisa mantém-se mais ou menos na mesma desde o século XX. Portanto, nós, apesar de vivermos num mundo em que o digital se assume como fundamental, e esta questão agora da pandemia mostrou mesmo a importância que é o acesso à informação remotamente e a existência destas ferramentas, que ainda hoje eu estou em Lisboa, não tive que me deslocar ao Politécnico de Setúbal, não é? Mas o que acontece é que, de facto, a publicação científica, a divulgação científica continua-se a fazer quase que da mesma maneira. Introduz um conceito ao outro, de facto, o acesso aberto nas últimas décadas, nos últimos anos mudou aqui alguma coisa, mas o que é que terá mudado de facto? Portanto, o atual sistema de comunicação da investigação, construído na era da imprensa, não foi até agora capaz de evoluir e tirar partido das tecnologias disponíveis e satisfazer as necessidades de investigação da sociedade. De facto, nós temos um acesso à informação facilitado, mas no que se refere à sua disponibilização, às práticas da publicação, muita coisa aqui se calhar pode mudar e a ciência aberta veio introduzir essas mudanças e essa necessidade, não é? Portanto, atualmente continuam a verificar-se grandes demoras entre a submissão dos textos e a sua publicação, quer estejamos a falar de artigos, quer de monografias. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu tenho um livro que está a ser publicado pelo CIDEUS há mais de um ano, portanto, aquilo acaba por já estar perder a validade, não é? Todos nós temos artigos que submetemos e ficamos meses à espera de resposta e depois às vezes quando sai já faríamos a coisa diferente, não é? Isto demora meses e às vezes mais de um ano e esta demora na publicação, que era inevitável no mundo pré-digital, agora parece-nos um bocadinho estranho, não é? No mundo totalmente digital e tem de facto efeitos negativos na própria ciência e na divulgação da ciência. Portanto, desde logo o atraso na disponibilização dos resultados que não otimiza o desenvolvimento da investigação e pelo conjunto da comunidade científica e que pode dar origem à duplicação de investigações, desperdiçando esforços e recursos. Quem é que me diz a mim que eu em Lisboa não estou a estudar o mesmo que um outro colega num outro local do país ou mesmo num outro local do mundo, não é? Portanto, andamos a inventar a roda quando às vezes já alguém está a inventar. Ou já inventou, só que eu não sei. Portanto, uma das principais lacunas que se pode apontar ao atual sistema é que ele está excessivamente focado nesta parte da publicação, seja de artigos, seja de livros, como um produto final da investigação, não reconhecendo e não valorizando todas as outras contribuições relevantes no processo de investigação, como sejam os dados, os metadados, a documentação, os pré-prints, que nesta situação da Covid-19 tanto cresceram, não é? As revisões, portanto, toda esta questão parece que é desvalorizada e tão importante ela é. Porque a publicação é apenas a ponta visível do iceberg, que é a comunicação científica e a divulgação científica. Ela integra um corpo muito maior de um trabalho de investigação que a suporta e que até agora quase se desvalorizava. Felizmente, nos últimos tempos, essa questão está a ser levantada e está a tentar ser otimizada. Portanto, ainda mais graves são os mecanismos relacionados com o controle da qualidade.
nomeadamente as deficiências que agora se começam a conhecer na revisão por pares, não é? A certificação da qualidade científica é uma das funções primordiais da publicação académica. Este controlo, tradicionalmente, é assegurado pela revisão por pares, criando-se até mesmo aqui uma crença de que só os artigos que são publicados em revistas com revisão por pares é que são artigos de qualidade, como se outras publicações que não tiveram revisão por pares não tivessem igual qualidade. Temos que perceber isto também. Estas métricas são muito dúbias, levantam aqui uma série de questões. Se calhar há ciência a ser feita nos países africanos ou nos países em via de desenvolvimento tão válida como em países de desenvolvimento, que depois têm acesso a uma série de condições e de infraestruturas que se calhar lá não têm. Mas será que é isso que vai atribuir a qualidade dessa investigação? É mais uma acha para a fogueira, para depois daqui a bocadinho falarmos. Portanto, esta questão da revisão por pares e da qualidade está a ser agora levantada e posta em causa, e mesmo no caso concreto da revisão por pares e do controle da qualidade, tem vindo a aumentar o número de problemas, quer com o número crescente de artigos que vão ser retirados após a publicação, e no ano passado a própria editora Springer, a Elsevier, aqueles monstros do mercado editorial, eles próprios reconhecem que por vezes publicam, e com recurso à revisão por pares, não é? Publicam artigos que não são corretos e, portanto, necessitam ser retirados. Há também queixas relativamente à falta de transparência e denúncia de más práticas por parte dos revisores, porque faz aqui um negócio, ora eu agora cito-te a ti e tu citas-me a mim, não é? Portanto, até que ponto é que esta revisão por pares é de facto correta e se mantém imparcial? No entanto, e apesar de tudo isto e de toda a gente conhecer o elefante na sala, não é? Todos nós conhecemos esta informação que estou a falar, a maioria das instituições continuam a usar as métricas e, em particular, o fator de impacto, que eu aqui nem sequer falei, nem vou falar, porque senão então ficaríamos aqui o resto da tarde, como um dos principais indicadores da avaliação dos seus membros. Não é? Nós hoje, se nos candidatarmos a uma bolsa da FCT ou qualquer concurso, um dos aspectos que é logo avaliado é os artigos que nós publicamos com fator de impacto, em que quartil é que estava e tudo isso. Portanto, a consequência desta prática é uma cultura de investigação que incentiva a competição e a produção de um resultado específico, que é o artigo, e possivelmente na revista com maior fator de impacto. Isto às vezes faz com que haja mais uma pressão para publicar, sem às vezes muita qualidade, sem ter a preocupação da qualidade e da informação que se passa. Portanto, no limite, publica-se para satisfazer as métricas e os rankings, não é? E pode-se deixar de publicar porque se investiga e passa-se a investigar apenas para publicar, não é? E até que alguém se lembrou de que a ciência e a divulgação científica e a comunicação científica é muito mais do que um artigo. É depois neste contexto que vai surgir a ciência aberta e que surgem as motivações que estão por detrás do movimento da ciência aberta, com destaque para a crescente motivação para partilhar recursos entre diferentes disciplinas, bem como o aumento da transparência para obter maior rigor, maior eficiência, responsabilidade, sustentabilidade para gerações futuras e, muito importante, a reprodutibilidade. Eu estava com medo de dizer esta palavra porque ela é de facto difícil. Tanto casos éticos pelos quais o aumento da transparência pode reduzir fraudes, manipulação de dados e apresentação seletiva dos resultados. A ciência aberta não é diferente da ciência tradicional, não, é exatamente a mesma coisa. No entanto, significa que a investigação realiza-se de uma forma mais transparente e mais colaborativa. Publicar em acesso aberto é bom, é verdade, deu os primeiros passos no caminho que hoje estamos a tentar trilhar, mas a ciência aberta é muito mais do que isso. A ciência aberta permite tornar disponíveis não só os resultados da investigação, sob a forma de um artigo, mas também ao seu processo e aos dados científicos. E neste sentido é importante que os nossos investigadores, e há pouco o senhor professor estava a falar dos alunos, e é verdade, nós devemos sensibilizá-los desde já para estas matérias e pela importância que há, por exemplo, na partilha dos dados, os dados de investigação, que servem de base às publicações, a partilha do código também, e ter a preocupação de o partilhar num sítio onde fique disponível para a comunidade, e mesmo a partilha dos workflows, porque se nós não soubermos que passos é que foram dados, que medidas é que foram tomadas, pode por vezes ser difícil replicar
a investigação que foi feita anteriormente por outros investigadores e, assim, validar os resultados anteriormente publicados. Portanto, a ciência aberta desenvolveu-se a partir da pressão por parte das comunidades académicas e dos governos para que as investigações financiadas por fundos públicos fossem partilhadas mais abertamente, muitas vezes com o propósito de acelerar o crescimento económico, social e a inovação. E aqui podemos pegar também naquele conceito que há pouco o senhor professor mencionou da ciência cidadã, não é? Portanto, assim, os resultados da investigação financiada com fundos públicos devem estar publicamente acessíveis, e nós temos a FCT, a nossa Agência Financiadora da Ciência, que já obriga a que a investigação que venha a beneficiar de financiamento público seja disponibilizada em acesso aberto. É necessário levar a cabo uma mudança cultural na investigação e entre os investigadores, e é também necessário adotar ferramentas da web e tecnologias para facilitar esta colaboração em termos científicos. A ciência aberta visa tornar os resultados da investigação, então, acessíveis a todos, em vez de os manter fechados atrás de um acesso pago. A ciência aberta assenta maioritariamente em 4 pilares. Temos aqui os dados, o código, os papers e depois, então, os resultados. Portanto, a nível dos dados, a investigação orientada por dados, e eu penso que a doutora Filipa Pereira irá falar sobre esta questão, está a tornar-se a norma em várias disciplinas para apoiar a validação das suas descobertas e permitir que outros desenvolvam o seu trabalho. É primeiro necessário certificar-se de que outros possam encontrar os seus dados, aceder aos seus dados. Isto significa, por exemplo, atribuir-lhes um DOI, para que eles depois fiquem identificáveis e não haja aqui confusões e acessíveis, colocá-los num repositório de suporte à pesquisa pública e ser claro sobre o que os outros podem ou não fazer com eles. Portanto, cada vez mais as licenças Creative Commons aqui assumem um papel muito importante para saber que o uso ético e legal é que pode ser feito com os dados que foram já trabalhados e produzidos por outros. Depois também o código, não é? Ao partilhar o código, o software e o código, o investigador deve também certificar-se de que faz uso de normas de código aberto para apoiar a interoperabilidade e a sua visibilidade a longo prazo, assegurar-se de que a partilha do seu código é feita num local onde outros possam aceder. E, felizmente, vão surgindo ferramentas como o GitHub, que qualquer um de nós pode aceder, e deve ser também claro quanto à licença sobre o qual o código está a ser partilhado. Outro dos pilares é aquele que nós mais comumente conhecemos e que, não o desvalorizando, apenas estamos a acrescentar aqui assunto, são as publicações. Portanto, o acesso aberto à publicação é uma componente-chave da ciência aberta, melhora a velocidade da inovação e conduz a uma melhor cooperação e progresso na resolução de grandes desafios, implica por parte do investigador a escolha da revista apropriada ou do repositório específico para depósito da sua publicação e, cá está, poderá implicar também o pagamento aqui de APCs para então que a sua revista, para que a sua publicação seja publicada numa revista em acesso aberto. Só mencionar aqui também que a partilha de pré-prints do trabalho é cada vez mais também uma opção e pode ser também um meio de obter feedback antecipadamente e também a validação por parte da comunidade, se aquela informação é útil, se há aqui alguma melhoria que possa ser feita. Portanto, permite aqui um primeiro acesso por parte da comunidade. E cada vez mais são os repositórios de pré-prints, não é? As ferramentas que disponibilizam acesso aos pré-prints. E, por fim, aqui a parte da revisão por pares, que também, felizmente, está a mudar, não só no sentido de cada vez mais ser feita também de forma aberta, portanto, nós sabemos exatamente quem faz a revisão da nossa produção e quem é revisor também sabe exatamente quem são os autores, e aqui torna tudo mais claro, não é? Torna tudo mais claro. Portanto, ao tornar este processo de avaliação por pares mais transparente, os investigadores têm acesso ao feedback dos pares numa fase então anterior e os utilizadores podem ter mais confiança relativamente à sua qualidade. Portanto, aqui, passando já às considerações finais, a ciência aberta implica então aumentar o rigor, a responsabilidade e a reprodutibilidade da investigação,
baseia-se em princípios como a inclusão, a justiça, a equidade e a partilha, estão ligados à questão da ciência cidadã também, não é? Procura mudar o modo como a investigação é realizada, quem está envolvido e como ela é valorizada, e o objetivo é tornar a investigação mais aberta à participação, à revisão ou refutação, à melhoria e ao seu reuso, não é? Para benefício de todos. A publicação em acesso aberto, a publicação de pré-prints, a revisão por pares expedita, a rápida disseminação de dados e resultados abertos, permite depois acelerar o processo de investigação e gerar novo conhecimento. Em suma, as práticas de investigação e disseminação dos resultados alteraram-se profundamente com a adoção de ferramentas e princípios da ciência aberta. O sistema de comunicação e divulgação tradicional está a sofrer grandes transformações. Esse sistema, no qual a investigação é dificultada porque os investigadores, apesar de haver um fomento do acesso aberto, continuam a não ter acesso a todo o corpus da literatura, continuam sem poder ter acesso e fazer mineração ao texto ou a dados, para extrair novos conhecimentos. Portanto, esta ainda é a questão. No momento atual, o momento atual pode e deve servir como um catalisador para transformar o pouco transparente, fechado e dispendioso sistema de comunicação académica e científica num sistema global, comum de conhecimento que seja mais eficiente, inovador e inclusivo. Um sistema que seja fiel e orientado pelo objetivo primordial da comunicação científica e de que eu falei quase no início dos meus slides, não é? Em que as primeiras revistas, quando surgem no século XVII, tinham esta finalidade: registar e disseminar os resultados da investigação e do trabalho académico, e não ser norteado por interesses comerciais. Portanto, a ciência aberta vai nos ajudar a não esquecer o objetivo, mas tentar transformar aqui o método como é feita a ciência e, sobretudo, como é disponibilizado os seus resultados. Ora, eu sei que tinha aqui o meu endereço de e-mail, não tenho, mas depois no futuro alguém quiser contactar-me, está à vontade. O meu e-mail é teresa.costa@nms.unl.pt e pronto, será um gosto. Se alguém quiser conversar um bocadinho depois sobre esta questão, estarei disponível. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Teresa Costa, foi um gosto ouvi-la e também obrigada por nos fazer esta contextualização e falar sobre a potencialidade, porque é muito bom ouvirmos, nós sabemos, mas ouvir uma história tão bem contada sobre a importância e nos relembrarmos de tudo isto e que é tão importante para todos. Eu gostava de, então, agora se abrir, não é bem abrir a discussão, mas fazer um pequeno momento de perguntas para a professora Teresa Costa, quem tenha... Eu acho que consigo ver quase todos, portanto, e estejam à vontade para ligar o microfone e fazer perguntas sobre esta questão para a professora Teresa Costa. Eu penso, Elis, pronto, estava a ver se não havia mais ninguém. Elis, passo-lhe a palavra. Olá, boa tarde. Muito obrigada, professora doutora Teresa Costa. Eu gostava de lhe colocar uma questão. Nem por acaso nós acabamos este ano de ver aprovado o nosso regulamento de propriedade intelectual aqui do Instituto. Portanto, eu gostava de saber qual é a sua opinião acerca da compatibilidade, incompatibilidade, ou como é que se cruza esta questão da ciência aberta, de tudo aquilo que ouvimos aqui, e a proteção dos direitos de propriedade intelectual, que acabam por ser também aqui na sociedade de conhecimento em que vivemos, acaba por ser aqui importante até para o próprio financiamento da investigação e para tornar o investimento menos público e mais privado. Pronto, qual é que é aqui a sua opinião? Obrigada. A minha opinião, se é que se pode designar assim, é que isto é um grande imbróglio, não é? Porque se por um lado nós temos que tornar, até mesmo para cumprir com as recomendações da FCT, nós devemos tornar, disponibilizar em acesso aberto não só o produto, mas o modo como chegamos até ele.
temos então esta questão aqui da propriedade intelectual e agora mesmo da proteção dos dados que nos impede. Eu, por acaso, eu estou agora a trabalhar aqui na Faculdade de Ciências Médicas, estou aqui apenas há cerca de 1 ano, e aqui também me tenho colocado às vezes muitas questões relativamente a estudos que fazem com utilizadores, às vezes de testes e análises, e depois que não se pode divulgar esta informação, não é? Portanto, é muito importante vocês, estava-me a dizer que foi agora aprovada a vossa política da propriedade intelectual, não foi? Penso que Sim, o regulamento de propriedade intelectual, sim. Portanto, eu penso que o regulamento deve prever essa situação, porque convém não cumprir, não cair em cumprimento, não é? Eu acho que, antes de mais, deve-se procurar preservar a identidade de quem participou no estudo e aqui alguma... A propriedade intelectual, sobretudo quando às vezes há questões de patentes, acho que a inclusão de alguns períodos de embargo que existem, não é? Acho que será o modo mais correto de o fazer, garantir aqui a preservação de alguns dados por um determinado período de tempo e depois, ao fim desse tempo, eu acho que os dados devem, de facto, ficar disponíveis para uso por parte da comunidade. Agora, às vezes há interesses, cá está, os interesses económicos, por muito que nós queiramos fazer isso, não permitem, sobretudo a indústria farmacêutica, a parte da química, não é à toa que, por exemplo, os repositórios da física tão facilmente abrem acesso à sua informação e os repositórios da química, nada disso, não é? Porque há interesses financeiros por detrás. Portanto, eu acho que vocês, no vosso regulamento, devem, não sei, mas deviam acautelar esta questão dos embargos, fim dos quais a informação deve ficar disponível em acesso aberto e estar disponível para que se possa, então, pôr em prática a ciência aberta. Não sei se foi de encontro àquilo que a Alice queria, mas pronto, esta é a minha opinião muito particular, ok? Sim. Nós o que está previsto realmente é isso, é que haja aqui um período de confidencialidade, pelo menos até à fase em que os dados já estão protegidos. Claro. E depois, que a informação seja divulgada, que seja publicada, pronto. Mas pronto, gostava de saber a sua opinião, já que é especialista também nesta área da ciência aberta, só para ver se também era compatível com... Obrigada. Não, eu acho que sim, acho que a questão dos embargos acaba por proteger o investigador também, às vezes, quando é necessário, não é? Naturalmente, mas depois também há limites que eu penso que não devem ser ultrapassados, com certeza. Obrigada. Mais perguntas? Aproveitem, se não aproveito eu. Por acaso, olha, então eu aproveito no seguimento da pergunta da Elis sobre... isto é uma questão, as reservas dos investigadores, não só nem sempre com patentes, mas às vezes coisas como, lá está, como disse a professora, isto não é diferente da ciência tradicional. Nós, por exemplo, num artigo devemos fazer, a minha base é biologia, num artigo, quando escrevemos um artigo, devemos fazer os métodos, apresentá-los de uma forma que outra pessoa os possa reproduzir. Mas a verdade é que nem sempre é assim, ou nem sempre os dados, mas devia ser, e a apresentação de todos os resultados e tudo isto, portanto, de alguma forma não é diferente, mas qual é, mais uma vez, a sua opinião, como informar os investigadores e, acautelar, talvez tranquilizá-los para a questão tranquilizá-los para que os seus métodos estão protegidos? Ou qual é a melhor, falou agora do embargo, acho que é a melhor, porque é uma coisa que eu encontro isto muitas vezes, e às vezes nem é só com protocolos. Eu estou num projeto europeu e que os meus colegas não queriam pôr os relatórios, é obrigatório termos os relatórios postos online, e havia imensas reservas estas imagens são minhas, como falar com os investigadores sobre isto, como acautelar estes problemas, o que é que acha? Como é que vê o futuro?
O que eu acho é que é mesmo recorrer àquela imagem do iceberg, não é? A partir do momento em que nós mostramos o nosso iceberg, ou seja, publicamos nas revistas que têm que ser estas revistas core e fazemos a divulgação da nossa investigação e, como eu também mencionei, desde o momento em que nós submetemos até que o artigo saia, fique disponível ao público, muito tempo se passa, infelizmente, não é? Então, eu acho que a partir do momento em que o artigo é publicado e a nossa divulgação é divulgada, eu não vejo nenhum inconveniente de passar esse período a ver um acesso a esses dados, não é? Porque a nossa autoria já está certificada, não é? Portanto, eu penso que da mesma maneira que os investigadores vão fazendo a citação das referências e citando a publicação científica, poderão fazê-lo também relativamente aos dados e aos métodos, não é? Eu acho que aqui é mesmo um quebrar de mentalidades que nós não estamos familiarizados, porque nós estamos muito focados no produto final, que é o artigo. Se nós percebermos que para chegar àquele artigo foi necessária esta e aquela etapa e que também podemos partilhá-la com os nossos pares, e lá está, e temos logo aqui um embargo obrigatório que é até à publicação e divulgação do nosso artigo, pois claro, poderão a partir disso ainda colocar ali um período de embargo, não é? Mas eu acho que aqui o que tem que se quebrar são mesmo as mentalidades, porque de facto, se alguém já fez a investigação, os louros já são atribuídos a essa equipa, não é? O prestígio, o reconhecimento, a recompensa já é reconhecida e já é atribuída àquela equipa. O que depois pode acontecer são outras que vão beber daí e até podem vir a melhorar e depois até lá está a cooperação, o trabalhar em equipa com as devidas... Isto não se trata de fazer plágio, não se trata de fazer uso indevido dos dados e daí também as licenças Creative Commons, não é? Nós podemos deixar bem claro qual é o uso que deixamos que os outros façam dos nossos dados, não é? A mim não me choca essa partilha, mas talvez por já estar muito a ouvir falar disto há muito tempo, não é? Eu acho que é uma mentalidade aqui que tem que mudar, tem mesmo que mudar, porque depois há vantagens, todos nós conhecemos, as vantagens de publicar em acesso aberto, traz maior visibilidade, traz maior número de citações, portanto há uma série de vantagens, com os dados, com os métodos, também. Não estamos habituados a isso, porque depois pode-se dizer este método que foi desenvolvido por esta equipa, estes dados que foram recolhidos por esta equipa e passam também a ser citados e passam também a ser reconhecidos, não é? No fundo, é tudo produto de ciência. Não podemos ficar agarrados ao artigo, acho eu. Muito obrigada. Exatamente esta ideia de mudar as mentalidades. Acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta e ainda por cima eu aproveitei. Susana, professora Susana Pissarra, passo-lhe a palavra. Antes de mais, agradecer a comunicação à professora Teresa Costa, que foi excelente, foi aqui uma revisão cronológica das várias fases e é sempre bom, como dizia a professora Rita Ponce, é sempre bom sermos recordados e ver-se que evoluímos tanto e evoluímos tão pouco, não é? Ao fim e ao cabo. A minha pergunta era exatamente na ótica da necessidade de mudar as mentalidades. Portanto, eu acho que todos reconhecemos que é urgente termos tudo aberto, não é? Há riscos e os riscos terão que ser acautelados aos poucos, mas sempre que se dá um passo, o grande travão é sempre o medo, não é? Como se estava a discutir e é na sequência até do anterior. O que eu lhe ia perguntar era se na nova Medical School, que iniciativas é que têm tomado ou que pensaram que se podem tomar para ajudar a derrubar estes mesmos medos, não é? Portanto, porque isso aí será transversal a todas as instituições. Era um bocadinho isto, era um bocadinho de benchmarking. Não, mas olha, eu como disse, eu estou aqui há cerca de 1 ano e pouco. Quando eu aqui cheguei, havia muito trabalho para fazer a esse nível, não havia praticamente nada. Tenho feito aqui um trabalho grande de aproximação à nossa unidade de investigação, que é o CEDOC, e para já estou apenas a começar a sensibilizá-los para a importância de publicar em acesso aberto, de fazerem uso do nosso repositório institucional. Ainda estou nessa fase, mas posso dizer-lhe que tenho-lhes falado já desta questão da importância da ciência aberta, também num tom de provocação, não é? Eu recordo-me, quando o RECAP começou,
eu tive a felicidade de poder participar um bocadinho nesse processo mais de perto. Eu lembro-me de termos ido uma vez fazer, porque o RECAP faz a sua, agora já não faz tanto, mas ainda faz, acho que sim, a Filipa depois poderá confirmar, mas há uma reunião anual que junta a comunidade dos membros que têm o seu repositório institucional. E eu recordo uma vez, no ISCTE, uma bibliotecária, que era a chefe, atualmente já não é a doutora Maria João Amante, mas ela estava lá e falou da experiência que ela teve no ISCTE. E então ela diz que nunca na vida tinha bebido tantos cafés. Porquê? Porque ela ia para o café do ISCTE falar com os docentes para os sensibilizar para a importância de fazerem o autodepósito da sua publicação. Portanto, o RECAP existe desde 2008, estamos em 2021, e eu acredito que em algumas instituições ainda seja necessário beber muito café. Mal o meu que não bebo nenhuma porque tem taquicardia, não é? Mas isto é um bocadinho a brincar, mas é muito sério. Nós temos que sensibilizar os investigadores para a importância que é de disponibilizar abertamente a produção que tenha, não é? Quer os seus artigos, quer os seus dados agora, o seu software, o método como fazem a investigação, porque só isso é que de facto nos vai ajudar a evoluir. Mas infelizmente a prática ainda me mostra que há determinadas comunidades que são muito reticentes em partilhar ainda em acesso aberto no repositório institucional a sua produção científica. Publicam em acesso aberto, publicam em revistas douradas, pagam APCs, mas quando se fala em depositar no repositório institucional o mesmo produto, aí já levantam dúvidas, porque parece que perdem prestígio, não é? Portanto, há um trabalho longo a ser feito e eu ainda estou um bocadinho nessa fase, apesar de, por vezes, em tom um bocadinho provocatório, já ir falando desta partilha dos dados, da importância de divulgar aquilo que é feito nos biotérios, da importância que há. Nós aqui na faculdade temos a sorte, estamos a fazer muito, os testes para a Covid são muito feitos aqui, temos uma grande investigação nessa área, de partilhar toda essa informação. Mas a minha esperança é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Se calhar em 2008, quando o RECAP surgiu, parecia-nos completamente impossível ter o que temos hoje em termos do RECAP, não é? O RECAP agrega milhões de documentos, dezenas de repositórios que estão ali à distância de um clique por qualquer um em qualquer parte do mundo. A minha esperança é que daqui a igual tempo, 10 anos, nós possamos ter igual acesso aos dados, a dados abertos e à ciência. Falamos cada vez mais de ciência aberta, porque apesar de já se falar em ciência aberta, fala-se sobretudo ainda de acesso aberto, que são conceitos diferentes. Obrigada. Obrigada, professora Teresa Costa, por também estar aqui a quebrar mentalidades e a fazer-nos ver mais além. Temos que ter estratégias, ser chatos, não é? Eu lembro que na altura a doutora Maria João Amante disse isso: eu sou chata, eu estou no café o dia inteiro, dizia-se, olá professora, então quer ver um café lá? E ela vê mais um café, não é? Mas já fala hoje, fala amanhã, hoje fala com um, amanhã fala com 3, e se falar com 10 numa semana e se 5 começarem a depositar, excelente, não é? O resultado é positivo. Portanto, exige aqui muito, sobretudo os técnicos, os colaboradores das bibliotecas, têm que sair dos seus gabinetes, têm que sair do espaço da biblioteca e irem falar com a comunidade de docentes e de investigadores para os sensibilizar para estas novas realidades. Muito obrigada por esta excelente comunicação, obrigada. E eu agora passaria a palavra à doutora Filipa Pereira, que é gestora do Serviço de Dados de Investigação da Unidade de Computação Científica Nacional, FCCN, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. A doutora Filipa Pereira vem-nos falar exatamente desta questão da gestão de dados científicos em Open Access, que pega exatamente no que terminámos na última sessão, mas esta área da FCT-FCCN visa fornecer apoio e serviço em gestão de dados de investigação às unidades de investigação e de ensino superior, promovendo ciência aberta e gestão de dados FAIR, que é a fiabilidade, acessibilidade, interoperabilidade. Sim. Obrigada. Já vamos falar sobre isso mais à frente, professora então Rita, portanto, então pronto. esteja à vontade. Já agora reutilização. A doutora Filipa Pereira é formada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e possui o mestrado em Biomedicina farmacêutica pela Universidade de Aveiro.
Antes de juntar à FCT e FCCN, trabalhou vários anos na indústria farmacêutica. A sua posição mais recente centrou-se na área de investigação e desenvolvimento e na monitorização de ensaios clínicos. Portanto, já conhece bem o mundo da investigação e, portanto, muito obrigada pela sua presença e passo-lhe a palavra. Sim, senhora. Então, muito boa tarde a todos. Conforme referi, o meu nome é Filipa Pereira, eu estou a trabalhar na área de conhecimento científico da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, de facto, a minha atividade neste momento está bastante centrada na gestão de dados de investigação e na promoção da prática da ciência aberta. Portanto, eu aqui, em primeiro lugar, antes de passar aqui à apresentação e à exposição que vou fazer, eu queria obviamente agradecer o convite que nos foi endereçado. Espero vir aqui a partilhar informação que eu julgo ser útil nesta área específica da gestão de dados científicos e, portanto, gostava de cumprimentar o Sr. Professor Pedro Dominguinhos, a Professora Doutora Susana Pissarra, a Professora Doutora Rita Ponce, também a Professora Doutora Teresa Costa, com a qual tenho todo o gosto de partilhar esta sessão e, obviamente, todos os participantes. Portanto, antes de abordar especificamente aqui a gestão dos dados em Open Access ou dados abertos, é fundamental referir a importância da prática da ciência aberta. A professora Teresa já fez aqui uma excelente exposição, eu basicamente o que vou fazer é consolidar alguma da informação que já foi exposta e, portanto, nós sabemos que a ciência aberta é de facto a atividade científica que é praticada de modo aberto, colaborativo e transparente e que abrange todos os domínios do conhecimento científico. Portanto, esta prática promove não só o acesso aberto a publicações, que acaba por ser a vertente mais publicitada e mais comentada, como também promove o acesso aberto a dados abertos e também à sua preservação, promove também softwares designados de open source, portanto de acesso aberto, e também open hardware, aqui muito já na vertente de garantir e permitir a partilha e reutilização da informação. Pretende também promover infraestruturas de ciência aberta para poderem suportar a prática da disseminação do conhecimento científico, a própria avaliação científica também ela aberta, recursos educacionais abertos e, obviamente, aqui um enfoque no envolvimento da sociedade. E, portanto, nós aqui estamos basicamente centrados nos projetos que são financiados por fundos públicos. A ciência aberta apresenta inúmeros benefícios, portanto, eu vou aqui só frisar alguns que também já foram mencionados, portanto, transmite benefícios não só junto à comunidade científica, como também da sociedade em geral. Permite que a informação científica, os dados e os resultados dos projetos de investigação sejam tornados acessíveis, reutilizáveis e validados. Permite também cobrir aqui algumas eventuais lacunas científicas, tecnológicas e também de inovação e, muito importante, acaba por contribuir grandemente também para benefícios sociais e económicos, com base aqui no retorno do investimento que a sociedade acaba por realizar na ciência. Então, qual é a definição de dados abertos? Portanto, dados abertos são os dados que podem ser acedidos, utilizados e partilhados, sempre com uma preocupação na sua máxima reutilização. E eu coloquei aqui 2 pontos que considero bastante importantes e que acabam até por ligar um pouco às questões que foram agora atrás mencionadas, em que, do ponto de vista legal, os dados devem ser licenciados, sendo que esta licença deve permitir a utilização dos dados, incluindo a sua transformação, combinação e também partilha com outros utilizadores. E depois aqui de um ponto de vista técnico, é também importante que os dados sejam utilizáveis e por isso tem que ter um formato específico, comum e que seja legível por máquinas, aquilo que nós denominamos de machine readability. Este cuidado com a prática dos dados abertos tem aqui um impacto crucial a vários níveis. Portanto, aqui os investigadores, e aqui também ligando um bocadinho com a questão de como capacitar e também sensibilizar a comunidade científica, os investigadores podem ver os seus trabalhos alcançarem aqui uma maior visibilidade. Portanto, permite também, obviamente, aqui a validação e maior eficiência dos resultados que são gerados e também os investigadores acabam por ver ampliada a potencial rede de colaboração.
Aqui, em simultâneo, os próprios financiadores obtêm uma maior rentabilidade dos projetos que acabam por financiar, nomeadamente, lá está, através da visibilidade e também da reutilização dos resultados que são gerados nos projetos de investigação. E, por último, a comunidade fica mais segura e confiante nos processos e resultados que são geridos, assegurando assim também, obviamente, aqui um maior envolvimento. Como sabem, nós temos vindo a assistir aqui a uma evolução, tanto nas práticas como nas políticas da ciência aberta e também, mais especificamente, na gestão de dados de investigação, e eu gostava aqui brevemente, sem ser muito exaustiva, de falar aqui de um bocadinho do que é que está a acontecer, aqui um bocadinho o estado da arte nesta área da ciência aberta e dos dados abertos. Nós efetivamente temos aqui um grande número de financiadores que têm vindo a apresentar requisitos para a abertura e gestão dos dados que resultam do financiamento público. Temos aqui, por exemplo, o caso do programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia, que para além das publicações em acesso aberto, requer a abertura dos dados de investigação, dando aqui destaque à sua gestão e partilha. Aqui o mais recente programa, o Horizonte Europa, entra aqui ainda em mais detalhe, preconizando mesmo a adoção da ciência aberta como um método de trabalho para todos os investigadores europeus e, portanto, tem aqui uns requisitos ainda mais definidos e mais de encontro em relação ao cumprimento dos princípios FAIR e destas práticas comuns na ciência aberta. Eu destaco também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela agência, que é uma agência de referência europeia, que dá apoio às várias instituições financiadoras, que é a Science Europe, e que certamente muitos de vós conhecem. Esta agência tem vindo a preparar e emitir diversos guias e recomendações nas melhores práticas da gestão de dados de investigação e, inclusive, tem dado também aqui importância e ênfase à questão do caminho para a sustentabilidade dos dados. E teve o cuidado de preparar, eu destaco aqui estes dois relatórios, que inclusive também tive a preocupação de colocar os links, porque acho que vale a pena consultar. Eles, portanto, fazem mesmo uma abordagem focada nas chamadas RPOs, portanto, as Research Performing Organizations, onde, por exemplo, se inclui, neste caso, o Instituto Politécnico de Setúbal, portanto, é uma questão também de verem algumas recomendações a nível das instituições de ensino e também para as próprias agências financiadoras, do ponto de vista de como é que podem fazer aqui o alinhamento com as unidades de investigação e desenvolvimento e promoverem de facto esta prática da ciência aberta. Mais recentemente, a OCDE emitiu também aqui um conjunto de recomendações no âmbito do acesso a dados de investigação resultantes de projetos financiados com fundos públicos, e lá está aqui uma preocupação muito grande também com a questão da abertura, da acessibilidade e também da reutilização dos dados, e também aqui já uma abordagem em relação aos chamados princípios FAIR, que, como eu já referi, também vamos ver um pouco mais à frente. Muito importante e também de mencionar o papel que a Unesco tem vindo a desenvolver, aqui também com um mandato para a ciência, onde foi já apresentado um instrumento de definição aqui de padrões internacionais sobre a ciência aberta, sob a forma de uma recomendação. Portanto, é uma matéria muito importante, que inclusive temos vindo a acompanhar e também a participar, e eu depois também no final gostaria até de fazer referência a uma intervenção muito interessante do embaixador, portanto, Sampaio da Nova, junto da comunidade da Confoa, que é uma iniciativa que ocorre todos os anos, e tivemos o gosto e o prazer de termos, portanto, a presença no final com um discurso muito motivador e muito concreto aqui na importância da prática da ciência aberta, e quase que a deslindar e a vermos a perspectiva do direito à ciência como um direito fundamental para qualquer ser humano. Do ponto de vista nacional, eu gostaria de destacar também aqui os princípios orientadores que foram definidos aqui no âmbito da Política Nacional de Ciência Aberta e que resultaram aqui do trabalho também desenvolvido por vários elementos no âmbito de grupos de trabalho de diversas instituições nacionais.
A própria Lei da Ciência, que no seu artigo 8º menciona a importância das instituições de investigação e desenvolvimento virem a contribuir de forma ativa para a prática da ciência aberta. E por último, eu destacaria aqui uma iniciativa que já é uma vertente um bocadinho mais em termos de infraestrutura, portanto uma iniciativa digital da Comissão Europeia, que encerra em si a prática da ciência e dos dados abertos, que é a European Open Science Cloud, que é também conhecida como EOSC, e que tem aqui como objetivo principal assegurar um ambiente aberto e seguro na área de gestão de dados de investigação. Portanto, é uma iniciativa que envolve os vários Estados-membros e aposta na Federação de Infraestruturas de Investigação já existentes e pretende então disponibilizar aqui vários serviços na área dos dados que vão desde o armazenamento, a gestão, análise e reutilização de dados. Esta iniciativa tem um objetivo muito concreto em termos de números e também de abrangência. Portanto, quer de facto disponibilizar serviços a um número significativo de investigadores, portanto aponta-se para 1,7 milhões, um número ainda mais significativo de profissionais na área da ciência e tecnologia, cerca de 70 milhões, e para além agora das infraestruturas e das unidades de investigação e desenvolvimento na área científica e também da academia, prevê depois em termos futuros abranger também o setor público, a indústria e as pequenas e médias empresas. Portanto, aqui praticamente com uma abordagem gradual. Esta iniciativa tem também aqui a particularidade de apresentar serviços de acordo com os diversos domínios científicos, o que obviamente do ponto de vista do investigador acaba por ser muito útil e também muito direcionado àquilo que eventualmente vá procurar em termos de serviços. É inevitável apresentarmos aqui um caso de uso, portanto eu acho que nada como apresentar um exemplo concreto que temos vindo a vivenciar para perceber a importância da partilha de publicações e dados, neste caso numa situação de emergência pública. E de facto no decorrer e portanto perante a atual pandemia, nós temos vindo a assistir a um incremento do acesso aberto e também das práticas da ciência aberta e estamos a falar desde uma maior partilha de dados, um maior acesso a nível das publicações, como a professora Teresa disse, a questão das publicações de pré-prints, uma revisão também mais rápida e aberta e não necessariamente, não estamos aqui a colocar em causa a questão da qualidade e também, por último, destacaríamos a questão da publicação overlay. Eu partilhei aqui também uma iniciativa onde a FCT chegou a colaborar, que é a Plataforma Europeia dos Dados de Investigação da Covid-19. Esta iniciativa tem vindo a envolver vários parceiros, desde a Comissão Europeia, o Instituto Europeu de Bioinformática, a infraestrutura de investigação LIX e também os vários Estados-membros, e portanto é uma iniciativa que, lá está, assenta na European Open Science Cloud e tem vindo a partilhar, aliás, a promover a rápida partilha dos dados e assim motivando também aqui a cooperação e colaboração entre a comunidade científica. Eu aqui a título de exemplo e também para partilhar convosco, coloquei aqui os últimos números, portanto nós poderemos ver uma atualização da informação, portanto é interessante até ir vendo ao longo do tempo, portanto, esta plataforma já tem mais de um ano, a forma como a partilha de informação tem vindo a crescer e aqui estamos a falar desde os dados de sequenciação, os dados dos próprios pacientes, portanto os dados do hospedeiro, a literatura científica, portanto a forma como tem vindo a ser aqui promovida esta prática de partilha tem sido impressionante e eu julgo que é determinante e importante referir que de facto tem vindo a contribuir também, lá está, para tentarmos em conjunto, enquanto comunidade, combater esta pandemia. Eu agora então passava uma abordagem um bocadinho mais prática, quase em estilo de workshop, que eu acho que também é bastante útil, relacionada aqui precisamente com o processo de gestão e partilha dos dados científicos. Peço desculpa, ok.
Portanto, uma adequada gestão de dados centra-se nas boas práticas ao longo do ciclo de vida dos dados de investigação. Portanto, como é expectável, nós temos aqui vários processos, portanto, ao longo do seu ciclo de vida, que têm que ser observados, têm que ser analisados e tem que ser decidida qual é a melhor abordagem em termos não só de geração, de utilização e também de processamento de dados, da sua retenção, da sua preservação e depois, muito importante para a parte da disseminação, a questão da partilha e da publicação. E agora sim, dando resposta à questão dos princípios FES, uma das boas práticas, lá está, da área de GDI, ou gestão de dados de investigação, centra-se precisamente no cumprimento dos princípios FES. E o que é que quer dizer FES? Portanto, F de Findable, A de Accessible, I de Interoperable e R de Reusable. Ou seja, os dados devem ser localizáveis e aqui, a título de exemplo, podemos estar a falar da atribuição do identificador persistente, como um DOI ou um handle, ter também metadados enriquecidos para fazer a descrição correta dos dados e também haver uma preocupação aqui com a localização através de portais de pesquisa, portanto, como é que eles podem ser encontráveis por outros utilizadores. Os dados devem ser também tornados acessíveis e aqui, a título de exemplo, podemos estar a falar, por exemplo, de protocolos de autenticação ou também de autorização. É também muito importante que sejam interoperáveis. E porquê? Muito frequentemente os dados integram outros dados. Também existe habitualmente interação com outras aplicações e também com fluxos de análise e processamento. Portanto, esta questão da interoperabilidade assume aqui uma grande importância. E por último, destaco aqui aquilo que eu diria que é o grande objetivo dos dados FAIR ou do FAIR Data, que é a aposta na reutilização dos dados. E aqui, por exemplo, é fundamental uma boa descrição dos dados e também dos metadados. A abertura dos dados deve seguir o princípio de tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. E aqui nós temos que considerar que, de facto, poderão existir algumas circunstâncias que não permitem uma abertura a 100% ao total dos dados. E aqui estamos a falar, por exemplo, de deveres de proteção de privacidade e segurança dos indivíduos ou das entidades que, inclusive, estão envolvidos na investigação. Portanto, deve haver, sim, uma preocupação em justificar e descrever o porquê da não total abertura dos dados. Eu coloquei aqui uma nota que normalmente é uma dúvida que as pessoas têm, que é o facto dos dados serem FAIRs não quer dizer que sejam, lá está, 100% abertos. Portanto, pode haver partilha com algumas restrições. Eu acho que este é um aspecto muito importante e muitas vezes é uma das grandes dúvidas que os investigadores têm no decorrer do seu projeto de investigação. Aqui também, já aqui na vertente da ligação dos projetos de investigação com o próprio processo e gestão de partilha de dados, eu optei por colocar aqui um esquema que está bastante simplificado, mas que dá para perceber um pouco o que é esperado de cada uma das fases do projeto e a ligação com a respectiva gestão dos dados. Portanto, eu considerei aqui como primeira fase a fase de planeamento, que deve descrever como é que os dados vão ser tratados ao longo do seu ciclo de vida. Uma das práticas que é muito importante nesta fase é a preparação do chamado plano de gestão de dados, que eu também vou abordar de seguida e que constitui uma das melhores práticas nesta área. Temos depois a fase da produção, onde são gerados os dados ou realizado também o seu processamento, são criados metadados, é efetuado o depósito e garantida também a sua preservação e, muito importante, a questão da atribuição da licença. E por último, podemos pensar aqui já na fase de disseminação, que acaba por ser uma fase centrada na questão da publicação, da descoberta e, lá está, também na potencial reutilização de dados. É importante referir que estas fases poderão ser um ciclo, ou seja, reiniciarem se estivermos a falar, lá está, da tal questão da reutilização dos dados. Portanto, se houver uma nova investigação que vá reutilizar dados de outra investigação, começamos novamente na fase de planeamento. Então, o plano de gestão de dados
é de facto aqui um elemento-chave no processo de gestão. É uma das boas práticas, como eu já disse, e começa a ser também já um requisito muito frequente de muitas instituições e também de financiadores. Portanto, estes planos descrevem as várias etapas na gestão e partilha dos dados, podem ser, portanto, dados recolhidos ou reutilizados ou mesmo gerados, e, portanto, devem ser sempre, portanto, não é um documento que seja estático, é um documento dinâmico, deve ser criado e deve ser atualizado sempre que necessário. E, portanto, será também importante fazer a sua publicação, porque acompanhado dos dados, também é importante ter o próprio plano que levou à gestão desses mesmos dados disponível para ser analisado por outros utilizadores. A preparação deste plano também ajuda a sustentar e a cumprir os princípios FAIR que acabei também de referir há pouco. Eu coloquei aqui só a título de exemplo e depois para também consulta futura um modelo de planos de gestão de dados, existem vários, este modelo que eu coloquei é um modelo que entretanto foi selecionado pela FCT para ser apresentado no âmbito dos instrumentos de financiamento, é um modelo que também é muito utilizado por outras agências de financiamento e estamos a falar do modelo da Science Europe, que é constituído aqui por 6 conjuntos de questões que acabam de facto por cobrir todo o processo e todo o ciclo de vida dos dados e que também depois tem um conjunto de orientações que ajuda na preparação e na elaboração deste plano. Em suma, aqui os tópicos que eu diria que são de destacar em relação a dados abertos é, portanto, a questão das licenças, portanto, aqui com o intuito de tornar os dados FAIR e facilitar a sua reutilização, portanto, aqui é muito importante termos aqui métodos de licenciamento estabelecidos. A questão dos identificadores persistentes, a aplicação destes identificadores permite a acessibilidade estável destes dados de forma permanente, portanto poderão ser utilizados e consultados por outros utilizadores, mas tem sempre, portanto, aquela indicação e aquele identificador relacionado. Muito importante a questão da seleção de repositórios, a forma como os dados são disponibilizados é de máxima consideração aqui nesta questão. O depósito dos dados deve ser feito, portanto, num repositório considerado confiável e adequado, de forma, lá está, a assegurar a visibilidade, a reutilização e também a abertura dos dados. E por último eu destacaria aqui os próprios metadados e a documentação que acompanha dados e metadados, uma vez que aqui a boa descrição é fundamental para o acesso e a reutilização dos dados, concedendo informação que é considerada importante para outros utilizadores. Eu, por último, tenho aqui um último tópico que eu gostaria de abordar também brevemente, que era, de facto, dar aqui a conhecer alguns dos passos que têm sido dados pela FCT no âmbito da ciência aberta e dos dados abertos. Portanto, a FCT tem vindo a participar de forma muito ativa na implementação de ações e medidas que visam esta transição para a prática da ciência aberta. Como sabem, tornou-se obrigatório o depósito de teses e dissertações num repositório integrante da rede do RECAP. Em termos de publicações, em 2014, a FCT disponibilizou, portanto, uma política de acesso aberto. Em paralelo, foi também emitido um conjunto de recomendações sobre a gestão e partilha de resultados e, por último, temos também aqui o alinhamento com a própria lei da ciência. Tendo em conta, portanto, este percurso, coloca-se a questão de quais são os próximos passos a considerar pela FCT. E eu coloquei aqui, de facto, duas propostas que estão já em cima da mesa. A primeira delas relacionada com a política de acesso aberto, que, como eu referi, já está em vigor desde 2014, mas que vai requerer agora uma revisão e uma atualização, também tendo em conta a recente adesão ao Plano S. E depois aqui, já mais focado nesta questão dos dados, passarmos então de um conjunto de recomendações para uma política efetiva em relação à parte da gestão e da partilha dos dados. Nós já temos a política preparada, já foi internamente aprovada e vai entrar em vigor proximamente e, portanto, eu queria só também partilhar aqui convosco tanto os princípios como os requisitos para perceberem que de facto há este alinhamento com outras agências de financiamento
e também com a preocupação das melhores recomendações nesta área da ciência aberta e dos dados abertos. Portanto, a política assenta em 3 pilares. O primeiro, relacionado, portanto, com aquela premissa que eu já mencionei do tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, portanto, dados resultantes de projetos financiados com fundos públicos devem ser disponibilizados em acesso tão aberto quanto possível. Temos que também ter aqui, ir fazendo aqui a ligação também já com o ownership e a responsabilidade dos investigadores, uma noção clara que a gestão dos dados deve constituir uma obrigação dos beneficiários de financiamento e também, lá está, o cumprimento dos princípios FAIR, ou seja, dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Em termos de requisitos, e também aqui com vista a maximizar, portanto, a reutilização dos dados de investigação, foram estabelecidos 5 requisitos. O primeiro está relacionado com a apresentação de um plano de gestão de dados que deve ser submetido nos primeiros 6 meses do projeto, tendo em conta o modelo que eu previamente também já vos mostrei e que é, portanto, da autoria da Science Europe. O depósito dos dados que são resultantes da investigação deve ser efetuado e considerado através de um repositório confiável e reconhecido pela FCT. Devem ser concedidas informações sobre as ferramentas e instrumentos necessários para a validação dos resultados. Ter aqui também já na perspectiva da própria monitorização e controle dos projetos, a preocupação de incluir a referência do financiamento no processo e, por último, também aqui salvaguardando a questão do RGPD, ter em conta a possibilidade de haverem casos excepcionais referentes a questões de privacidade e segurança, em que o acesso aberto não possa ser garantido, portanto, em determinadas situações. E aquilo que depois vai ser pedido aos investigadores é que façam menção a esta situação no próprio plano de gestão de dados. Para apoiar a política, obviamente é necessário também haver aqui uma oferta de serviços e eu aqui estou a dar o exemplo da FCT enquanto agência de financiamento, mas também podemos extrapolar esta abordagem para uma própria instituição de ensino superior. Portanto, temos aqui uma preocupação com uma estratégia de dados, ter uma política institucional e pensarmos que tipos de serviço é que também podem ser providenciados de forma a assegurar, lá está, a questão da prática da ciência aberta. E, de facto, nós, ao estarmos a solicitar a apresentação de plano de gestão de dados, tivemos a preocupação de ter um sistema, lá está, de planos de gestão de dados, que é uma ferramenta que vai ter incorporado o modelo de plano de gestão de dados previamente mencionado e que vai então dar a possibilidade aos investigadores de fazer o preenchimento online e também cumprir com o requisito e também ajudar depois, obviamente, na monitorização do cumprimento deste requisito. A ferramenta que nós selecionamos é a ferramenta Argos, que resulta da infraestrutura do OpenAIRE. É uma ferramenta é uma ferramenta open source de muito fácil acesso e utilização e de facto nós temos estado até a testar a ferramenta e queremos que ela entre em vigor precisamente quando a política também entrar em vigor. Temos depois também a ideia, futuramente, isto é um projeto um bocadinho mais complexo, de vir a disponibilizar, portanto aqui à comunidade científica de ensino, um repositório de dados na perspectiva long tail e multidisciplinar, portanto não é propriamente um repositório temático, que possa dar também a possibilidade a investigadores que não sabem onde é que poderão depositar os seus dados, ou porque não têm um repositório institucional, ou porque não têm os dados em formato que possa ir para um repositório temático. Portanto, aqui a possibilidade dos investigadores poderem albergar, preservar e dar acesso, portanto, a conjuntos de dados científicos. E por último, a apresentação já vai longa, eu gostava aqui de fazer menção a um evento que costuma ocorrer também anualmente, e que mobiliza a comunidade, e estamos a falar aqui de várias instituições, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer um bocadinho a partilha da sua experiência e também conhecer novos projetos na área de gestão de dados de investigação, e que vai acontecer agora no próximo mês, de forma presencial, na Universidade de Coimbra, portanto nos dias 25 e 26 de novembro, e se tiverem interesse, teremos muito gosto em acolhê-los e contar com a vossa presença. Portanto,
Fico aqui disponível para alguma questão que tenham e deixo aqui também um contacto, caso depois posteriormente tenham alguma dúvida ou queiram colocar alguma questão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Filipa Pereira, gostei imenso de ouvir também, aprendi imenso, e obrigada pela partilha, por todas estas, não só que nos lembrarmos da importância da ciência para todos, não é? E a ciência como importante para toda a sociedade, e depois aí toda esta questão de todas as iniciativas internacionais e nacionais de apoio e todas as recomendações. Eu vou ter que ir ver aqueles links todos, porque isso realmente foi muito rico. Muito obrigada. Tentei juntar de facto aqui alguma informação para depois poder ser consultada a posteriori, porque de facto há muita informação disponível e que ajuda. Nós temos a noção, e ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, eu acho que em termos e peço desculpa se o termo for um bocado forte, mas em termos de maturidade nesta área da gestão de dados e da ciência aberta, eu acho que há de facto aqui um espaço de melhoria e nada como capacitar e dar formação e dar apoio para, em conjunto, conseguirmos mobilizar a comunidade e, portanto, também tentamos sempre juntar aqui alguma informação e alguns relatórios que possam ajudar aqui a sedimentar estas ideias. Obrigada. Vamos agora abrir o período de perguntas, participação geral. Vou tentar estar atenta. Esta é uma área um bocadinho mais específica, não é? Mais ou se tiverem voltada dúvidas, para os dados. Se tiverem dúvidas, eu por acaso eu gostei imenso. Como é que acha que as instituições podem contribuir para... falou destas iniciativas, desta política da FCT entrar em vigor, das ferramentas que vão ser disponibilizadas. O que é que... Mas é muita coisa. É muita coisa. O que é que as instituições, como é que conseguimos, enquanto instituições, sei lá, chegar aos investigadores, para além dos cafés, que a professora Teresa Costa falou há bocadinho. Que funcionam muito bem. Eu diria que... Peço desculpa, professora Rita, se calhar queria... Não, era isso. Como é que acha que conseguimos contribuir para, quer dizer, para quebrar as mentalidades e tornar tudo isto conhecido, porque há coisas maravilhosas a acontecer, há recursos ótimos a serem disponibilizados e muitas vezes ainda não os conhecemos. O que é que nós, instituições, podemos fazer para... Eu acho que aqui, nitidamente, eu tinha aqui duas abordagens possíveis. Uma primeira tem a ver precisamente com o alinhamento das próprias instituições com estas práticas e estas recomendações na área da ciência aberta e das políticas. É muito importante que uma instituição tenha uma política institucional nesta área, devidamente alinhada. Eu há bocado estávamos a falar do regulamento da propriedade intelectual, portanto há certamente procedimentos internos, políticas internas que devem ser tidas em conta e alinhadas depois com uma política institucional nesta área da ciência aberta. Preocupar também avaliar que tipo de serviços ou de infraestruturas é que existem que possam de facto também dar algum descanso e alguma menor preocupação por parte dos investigadores de terem esta prática de partilha e de gestão dos dados, estar atentos a iniciativas onde possam estar envolvidos, e por exemplo, esta iniciativa da Semana do Acesso Aberto é um exemplo. Se conseguirmos captar a comunidade e dar a conhecer estes benefícios, eu acho que é da maior importância e também é um ponto que nós até temos vindo aqui a trabalhar, e eu por acaso não coloquei aqui na apresentação, mas que até acaba por ligar com esta questão que a professora Rita está a colocar,
Eu diria que o fundamental a nível nacional seria mesmo termos centros de competência que pudessem dar este tipo de apoio. E de facto a EFCT, até em conjunto com a Universidade do Minho e também no âmbito do Fórum de Gestão de Dados de Investigação que eu acabei de mencionar, até tem vindo a organizar 3 grupos de trabalho, um deles muito focado na parte dos repositórios e curadoria dos dados, depois temos outro focado na formação e competências de gestão e dados FER, e depois há um terceiro que eu acho que seria também interessante se o Instituto Politécnico de Setúbal tiver interesse em participar, que é precisamente dedicado às instituições. Portanto, nós no âmbito do fórum lançámos o desafio, quem se quisesse juntar a estes grupos de trabalho, e de facto temos vindo a ter a participação de algumas instituições, e eu diria que a troca de experiências e partilhas tem sido excelente, e nós temos estes grupos de trabalho também abertos, e poderei obviamente depois também partilhar convosco alguma informação, caso ache ser útil. Esta seria uma primeira abordagem, portanto envolvimento com outras instituições, preocupar-nos também aqui quase com eixos estratégicos, não é? A nível institucional, o que é que poderá ser feito para avançar. Em paralelo, e aqui um bocadinho mais do ponto de vista prático, para mobilizar a comunidade é muito importante ter exemplos de casos positivos. Pronto. E foi um bocadinho também aquilo que eu quis adicionar de uma forma muito breve na apresentação, neste contexto de emergência pública, e esperemos que seja das últimas situações que estamos a passar, mas o mais provável é que venhamos a ter no futuro também mais situações de emergência pública. Percebe-se a necessidade de uma rápida partilha e também da mobilização da comunidade, e de facto eu acho que também mostrando aos investigadores, aos estudantes, esta prática, os exemplos, o que é que se conseguiu obter num curto período de tempo, que se não fosse uma emergência pública, certamente as coisas demorariam mais tempo, eu acho que também é um bom ponto de partida. Não sei se respondi à sua questão, se calhar adiciono aqui muita informação, mas julgo que seriam os pontos principais. Respondeu, obrigada. Não queria... Estejam à vontade, não quero ocupar. Eu também estou disponível depois, posteriormente, caso surjam dúvidas. Nós temos essa prática, tentamos sempre dar apoio naquilo que pudermos, obviamente, ajudar. Eu já agora aproveito, mas por favor interrompam-me, não me deixem fazer todas as perguntas. Como é que vê isto atualmente? É um tema atual, está em cima da mesa, nós estamos a adaptar, se calhar as novas gerações vão achar que isto é... Como é que vê o futuro? Quer dizer, eu imagino uma maneira, mas para si que está no meio destas políticas e da criação destas novas ferramentas, qual é no futuro próximo, mais ou menos? Quer dizer, como é que acha de ser o futuro próximo, sim. Eu acho que vai haver cada vez mais serviços e infraestruturas que vão de facto tentar unir vários países, não é? Nós já estamos a falar de uma transposição nacional, não é? Portanto, nós estamos a falar, aquele exemplo que eu estava a dar da European Open Science Cloud, que é mesmo muito interessante. Eles não estão a inventar nada de novo, eles estão a fazer um trabalho de averiguar o que é que já existe, estão a mobilizar os vários Estados-membros e estão a criar uma rede de infraestruturas. Portanto, aqui a ideia não é fazer nada do novo, nada do zero, é tentar gerir, ligar infraestruturas, que até já é uma prática muito comum. Portanto, as infraestruturas, por exemplo, de investigação, que até estão incluídas no roteiro nacional, normalmente têm uma ligação já a uma congénere europeia, e portanto é aproveitar já esses alinhamentos que existem, estimular outros que ainda não existam para vir a existir e haver esta ligação, e portanto esta questão das infraestruturas é fundamental. Pronto. E também a questão da própria sustentabilidade, não é? Portanto, tem que haver um planeamento e temos de tentar perceber como é que este processo pode correr de forma contínua, portanto, não ser interrompido, e aqui estamos a falar de questão de mudança
cultura, não é? De forma como é encarado por parte da comunidade científica esta questão da partilha, do ownership, não é? Perceber que de facto há benefícios nesta esfera, mas em termos de futuro, eu acho que esta partilha vai ser praticamente automática, as ferramentas, a questão da inteligência artificial, que começa já muito também, aliás já está há largos anos a ser explorada, mas temos-nos vindo a perceber das potencialidades. Eu dou-lhe aqui um exemplo, aquele plano de gestão de dados, não é? Quando nós falamos de um plano de gestão de dados, imaginamos um documento, um questionário, e é um questionário de facto, mas que tem já uma leitura, a ferramenta já permite uma leitura por máquinas, portanto aquela machine readability permite entre sistemas fazer já uma validação, se os dados vão ser de facto fair, se não vão ser, portanto já temos aqui uma ajuda também dos próprios sistemas e ferramentas a fazer este tipo de apreciação, portanto nós estamos aqui numa era de mudança e de novos desafios. E vamos ter uma grande ajuda, porque acho de facto há aí também ferramentas muito interessantes que vão surgir e vão agilizar esta questão da ciência aberta. Super interessante, não fazia ideia, esta da inteligência artificial. Sim, a professora Teresa falou há pouco também da questão da mineração, portanto o chamado data mining, portanto tudo isso é feito quase de forma automática, não é? E traz um grande potencial porque acelera, não é, todos os processos, traz também alguma fiabilidade à parte do conhecimento e pronto, e temos coisas que estão a surgir novas todos os dias, portanto isto é um mundo a explorar. Realmente uma riqueza. Nós alargámos um bocadinho, eu peço desculpa, mas isto é conversa com mais cerejas, não é? Isto é um tema, tudo muito interessante, mas por favor, se alguém ainda tem perguntas, queira participar. Caso contrário, eu terminaria a sessão agradecendo, eu agradeço às bibliotecas do IPS por terem organizado e à White por organizarem esta sessão, e para mim foi um prazer ouvir estas duas, estar presente nesta sessão, gostei muito, agradeço muito sinceramente muito às duas oradoras por nos ajudarem a criar e contribuir para esta mudança de mentalidades e nos mostrar tudo isto, este grande campo que é a ciência aberta, não é? Que é muito mais do que só artigos disponíveis gratuitamente, é muito mais. É muito mais do que só acesso aberto. Muito obrigada. E eu agora passaria a palavra à doutora Marta Frade, que fará a sessão de encerramento. Muito obrigada. É um prazer. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou bibliotecária da Biblioteca do IPS e em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, das Bibliotecas do IPS e da White, queria fazer o nosso agradecimento ao Dr. Pedro, ao professor Pedro Benjamin, da Joana Bar, por ter incentivado esta iniciativa e este encontro. Foi muito importante o apoio dele. À professora Rita Ponce, por esta moderação, que tão simpaticamente aceitou logo de início. E depois à professora Teresa Costa, à doutora Filipa Pereira, por estas tão boas intervenções e por este bocadinho de sensibilização que nós temos vindo a fazer aqui no IPS para a questão da ciência aberta. Como alguém dizia há pouco, que não é só a disponibilização de artigos e artigos gratuitos para tirarmos, não é? Das bases de dados, é muito mais do que isso. Começa a montante na produção de dados científicos e vem por aí fora até ao final, passa também pela disponibilização de artigos e não só. Portanto, temos vindo ao longo dos últimos anos a fazer um trabalho aqui no IPS
para a sensibilização de toda a comunidade, docentes, investigadores, e este foi efetivamente a primeira vez que consegui participar na Semana Internacional do Acesso Aberto de uma forma assim tão ativa, porque fazemos sempre sessões de sensibilização, mas nunca assim numa mesa redonda como esta, portanto espero que seja a primeira de muitas a acontecerem pelo menos uma vez por ano. Portanto, muito obrigada pela vossa participação a todos. Obrigada. Muito obrigada. Encerramos então a sessão, não houver mais questões. Obrigada. Obrigadíssimo, uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.